Good morning, oitavo. E aí, beleza, todo mundo? O assunto da vez é pronouns, ou então, em vermelho, ó, pronomes, certo? Então vamos lá, eu dividi eles aqui, do jeito que está mostrando aí no livro, em 4 tipos, né? E eles têm uma diquinha para você conseguir utilizar com mais facilidade esses 4 tipos. Que dica é? É você saber quais você vai usar, olha aqui, ó, antes do verbo, e quais você vai usar depois do verbo, tá? É claro que não é só isso, não é tão simples assim, mas isso vai ajudar você a identificar, no caso, quais você vai usar antes, certo? E quais você vai usar depois do verbo. Então é interessante que vocês aprendam cada vez mais verbos, né? Cada vez mais palavras de ação, ok? Então vamos ver aqui o que o livro nos diz na página 39. Usamos os pronomes para substituir nomes em diferentes situações e posições na oração, certo? Então, ele substitui o nome de quem está fazendo. Em vez de você dizer o Tom está dando aula, você diz ele está dando aula, né? Esse ele substitui o nome da pessoa, certo? É um pronome. Trabalharemos nesta unidade inicialmente os pronomes pessoais do caso reto, também conhecido como pronome sujeito, né, que é mais fácil da gente lembrar. E em inglês está aqui em negrito, ó, subject pronouns, são o primeiro tipo, ó. Coloquei bem aqui. Subject pronouns, os pronomes sujeito, ou pronomes pessoais do caso reto, se vocês preferirem, vão ser utilizados, ó, antes do verbo, ou seja, eles conjugam o verbo. É aquela velha dúvida do português de você dizer se uma coisa é para eu fazer ou se é para mim fazer. Certo? Esse é que é o detalhe. No caso, quem conjuga verbos são os pronomes sujeito. Eu, tu, ele. Essas pessoas conjugam verbo. Aquelas pessoas que não conjugam são justamente o mim, né? Eu não posso dizer para mim fazer. Mim não é um pronome sujeito, é um pronome objeto. Ele é usado depois do verbo, certo? Tem que lembrar desse detalhe. Ou seja, nunca mais diga, por favor, né? As professoras de português vão me agradecer também, se vocês pegarem isso do inglês. Eu aprendi mais com o inglês algumas coisas do próprio português, que você não deve dizer para mim fazer, tá? É para eu fazer. Não que numa situação de dia a dia normal, você vá toda hora estar se policiando para dizer para eu fazer, para eu cantar. Não. Mas se você for numa situação de escrita, numa situação gramatical, numa situação mais formal, por exemplo, num emprego, né? Ou numa redação, então não coloque mais para mim fazer qualquer coisa, né? Para eu fazer, certo? Você pode dizer, faz algo para mim, né? Aí é diferente do que você dizer para mim fazer alguma coisa, tá? Não vamos confundir. Então isso também tem no inglês. Tem os que conjugam verbos e tem os que vêm depois do verbo, certo? Como objeto e não como sujeito. Então vamos ver aqui o que mais ele fala. Depois o negrito subject pronouns, né? Os pronomes sujeito. Os pronomes pessoais do caso oblíquo, object pronouns, os pronomes objeto, né? Esse aqui é o caso do mim, né? Que vem depois, certo? Então vamos ver aqui. Vejamos o primeiro quadro. Então aí você tem aquelas velhas pessoinhas, né? Ou seja, os sujeitos das orações, que a gente já conhece de muito tempo, principalmente pelo uso deles com o nosso famoso amigão to be, né? Quando você vai tentar estudar o to be, é interessante que você decore também os sujeitos, né? As pessoas que realizam as ações, tá? Então, no caso aqui, os sujeitos são I, eu, you, tu ou você, he, ele, she, ela, it, ele ou ela. E os plurais, né? We, you e they, para nós, vós ou vocês, eles ou elas. Esses aqui já são muito bem conhecidos da gente, tá? O que é mais novo aqui, no caso do inglês, é o object, que está aqui ao lado, certo? Nessa mesma tabela. Então, em vez de você dizer I, você diz o me. Né? O eu aqui no início e o eu lá do fim, ou o mim, né? Para nós, no caso, como eu disse antes, do mim fazer. Não rola mim fazer, tá? Eu fazer. Depois você tem o you. Em vez de usar o he na terceira pessoa masculina, né? Para ele, você vai usar o him.
no final da frase. Esse H-I-M, him, ok? Tipo, você deu um presente a ele. You gave him a present. Ó, o verbo é gave, certo? Que é o verbo dar, no passado, deu. You gave, você deu, him, a ele, certo? Um presente. Vem depois do verbo dar. Nesse caso. She, depois do verbo, lá para o fim da frase, vai mudar para her, certo? Você pode dizer, you own her money, né? You own é o verbo dever. Her, a ela, money, dinheiro. Você deve dinheiro a ela, você deve a ela dinheiro, né? You own her money. Então, em vez de dizer o she, não é o she que está conjugando esse verbo. Então, o ela tem que vir depois, né? Quem está conjugando é o you. You own, é você que deve. Depois você tem o it, né? Usado para tanto masculino quanto feminino, contanto que não seja ser humano, né? Podemos dizer assim, you gave it to me, né? Ó, you gave, você de novo que está dando, you gave, você deu, it, essa coisa, to me, ao me lá no final, sendo utilizado no final do I, no lugar do I, perdão. Depois você tem aqui, ó, we muda para us, né? Tem uma música do Michael Jackson que é assim, they don't care about us, né? Esse us é o mesmo que o we, ou seja, nós. Só que ele não é usado antes do verbo, mas depois. O verbo aí no caso dessa frase é care. They don't care. Eles não ligam, né? About us. Não ligam pra gente. Depois você tem o you, que não muda, né? O you, muitas vezes ele ajuda a gente por isso, por não mudar. No final você tem they, né? Eles ou elas. Você vai trocar para them. Them. Utilizado no final da frase, né? Tipo, deu um presente a eles. Gave a present to them. Certo? E não to they. Fica parecendo no dia de hoje, né? Aí embaixo ele dá um exemplo aqui da dica, né? Ó, subject pronouns são usados para substituir o sujeito da oração, né? Como eu disse, ele substitui a pessoa ou o nome da pessoa ali. Os object pronouns são usados para substituir o objeto direto ou indireto da oração, né? Se vocês já estudaram no português análise sintática, tem a ver com isso aqui, né? Eu fui, né? Eu sou o sujeito, o fui é o verbo. Eu fui para onde, né? Aí é que entra a parte do objeto, né? Dei um presente a ela, dei um presente. Presente para quem? Esse quem é o objeto, né? De para quem você está dando o presente. Então vamos ver aqui mais exemplos, ó. Tom was with Sally. O Tom estava com a Sally. Aí nós substituímos o nome deles, o Tom e o nome da Sally, pelos pronomes. Ó. O pronome he, que é para ele que vem no início, ó. He was with her. O was aí é o verbo, né? É o passado do verbo to be no singular. Ele estava with her, com ela. O ela aí, no caso, não é she, por quê? Porque está depois do verbo. O verbo não é was? Quem está antes do was é o he. É o he que está fazendo a ação de estar, né? E o objeto vai ser o her. Ele está com quem? Com ela, certo? Aí o ela, como é no final, não vai ser she, vai ser her, certo? Vamos ter sempre que prestar atenção nesse detalhe. Outro exemplo, ó. Mary saw the children. Mary viu as crianças. Então, Mary viu. Viu quem? As crianças. Mary, sujeito, o viu, o verbo, e aí o objeto vai ser quem ela viu, né? As crianças. Então, se Mary é o sujeito, Mary é uma she, né? Aqui está. She, o verbo continua aqui o mesmo, né? Saw, que é o verbo ver no passado, o verbo de see. Mary viu elas, ou Mary as viu, né? Saw them, né? Mary as viu, né? A gente pode dizer viu elas, mas é mais informal, certo? Observe que o subject pronoun é usado antes do verbo, enquanto o object pronoun é usado depois do verbo, né? Essa diquinha que eu coloquei aqui, ó. Quem que é usado antes, quem que é usado depois, certo? Isso aqui na página 39 sobre a primeira tabelinha de pronouns. Vamos colocar alguns exemplos aqui na lousa, né, para ficar mais claro. Aí a gente entra na outra tabelinha, tá? Certo, coloquei uns exemplos aqui para nós. Ó. Então vamos lá. Afirmativa, negativa, interrogativa, mesma frase, certo?
Só para vocês prestarem atenção nesse detalhe do posicionamento, certo? De o que fica antes e o que fica depois do verbo, tá? Procurem pelo verbo da frase. Então vamos ver aqui. She gave them a present. O que aconteceu aqui? Ó? Ela deu a eles um presente. Então vamos ver. Sujeito, ela, né? É o subject pronoun. Por quê? Antes do verbo, certo? Tá aqui o verbinho, o verbo gave. Gave é o passado, certo? Irregular do verbo give, que é dar, certo? Então, ela deu them a present. O them é para quem ela deu esse presente. O them é o object pronoun. Ele vem depois do verbo, certo? Tá aqui o verbinho, tá aqui o objeto, certo? É para quem ela deu. Ela deu a quem? A eles ou a elas, certo? Um presente. Ela deu a eles ou a elas um presente. She gave them a present. Poderia ser outra pessoa aqui. Poderia ser I. I gave them a present. Eu dei um presente para elas. Poderia ser you. Né? You gave them a present. Você deu um presente para elas. Não importa quem fosse a pessoa. Se o verbo está aqui, o pronome que vai vir antes, certo? É o subject pronoun, pronome sujeito. O que a gente sempre usou até hoje. I, you, he, she, it, we, you e they. Tá? Aqueles ali velhos conhecidos de vocês já. Então eles ficam sempre antes do verbo. Quem é que vem depois do verbo? Aí são os novos, os object pronouns, né? Que é o me, o you, o him, o her, certo? It, us, you de novo e them. Esses são os pronomes objeto que você vai usar sempre depois do verbo. Então aqui poderia ser outro também. Poderia ser she gave me a present. Ela deu um presente para mim. Ou ela me deu um presente. Poderia ser ela deu um presente para você. She gave you. Poderia ser ela deu um presente para nós. She gave us. Certo? O que vai vir aqui depois do verbo é o da tabelinha nova, né? Então, antes do verbo, os que estão desse lado aqui. Depois do verbo, os que estão desse lado aqui, os objetos. Tá bom? Então, veremos aqui. Ó. She gave them a present. Afirmei. Ela deu um presente a eles. Vamos negar. Aqui o verbo está no passado, né? Então, a negativa e a interrogativa dele também estarão no passado, tá? Passado. Did. Certo? Did com o not da didn't. É isso? Para dizer que uma coisa não foi feita. Então, she didn't give. Lembrando que quando você tem o auxiliar did para indicar passado, o verbo ele tem que voltar para a forma base dele, certo? Aqui o gave ele está conjugado, aqui não. Aqui ele está na forma normal dele, certo? Aqui está deu, aqui está dar. Só que ao lado desse dar se tem o did, significa passado, então deu. Como ainda tem esse N apóstrofe T aqui, está na negativa, então não deu. Ela não deu a eles um presente. Ou ela não deu um presente a eles. She didn't give them a present. Tá? She didn't give them a present. Ela não deu um presente a eles. Poderia ser outra pessoa que não deu um presente a eles? Poderia. Poderia ser ele. He didn't give them a present. Né? Poderíamos ser nós. We didn't give them a present. Nós não demos um presente para eles. Qualquer pessoa sendo pronome sujeito, ó, pode se encaixar aqui, porque está antes do verbo. Tanto do verbo principal quanto do auxiliar. Né? A negativa vai ter que vir depois do pronome sujeito. Aqui também, você pode trocar o them por qualquer outro objeto. Ela não deu um presente para eles. Poderia ser, ela não deu um presente para nós. Eu trocaria o them por us, aquele US lá. Né? Então, she didn't give us a present. Ela não nos deu um presente. Ou ela não deu um presente para nós, não um presente para a gente. Falando mais informal. Né? E por último aqui é a interrogativa. Interrogativa, assim como acontece com o to be, que ele vai lá para o começo da frase, aqui também o auxiliar de passado, did, vai para o começo da frase. Né? Então, did she, né? Ele troca de lugar com o sujeito, isso aqui vocês também já devem estar acostumados a ver. Did she give, ó, mantendo a regrinha do did. Ó. Se tem o auxiliar de passado, o verbo principal fica na forma base. Did she give them a present? Então se aplica de novo. Eu posso trocar o pronome sujeito aqui,
o she, por qualquer um. Não precisa ser she. Poderia ser eles ou elas. Vamos dizer que elas não deram presentes a eles. Então, they didn't give a present to them. Ou então a gente transforma em pergunta, já que aqui o caso é interrogativa. Did they give presents to them? Eu estou falando de dois deles diferentes, né? Elas deram presente para ele. A gente pode usar qualquer um. Aqui a gente poderia trocar por vocês. Poderia dizer, elas deram presentes a vocês. Eu troco aqui o she por they. Did they give you, que são vocês, presents? Né? Ou então a present. Elas deram presente para vocês. Então dá sempre para você trocar. Lembre sempre desse detalhe. Tá aqui o verbinho. Você precisa de um pronome antes dele? Vai ser um pronome sujeito. Tá aqui o verbinho. Você precisa de um pronome depois dele? Vai ser um pronome objeto. Tá? Quem realiza a ação, quem sofre, entre aspas, a ação. Né? Quem recebe aquela ação. Qual é a ação aqui? A ação de dar o presente. Ela dá o presente. Qual é a ação desse outro aqui, do objeto? É a ação de receber o presente. Né? Eles que estão ganhando, estão sofrendo, né? Recebendo aí o presente. Ela deu um presente e eles receberam um presente, certo? A ação, a reação aqui. Ok? Isso cobre os primeiros aqui. Você tem agora outro quadro de pronomes. Possessive adjectives, adjetivos possessivos, traduzindo literalmente, ou então possessive pronouns, os pronomes possessivos. Aí o que vai ser? Alguns deles aqui nós já conhecemos. Você tem my, meu, your, seu, his, dele, her, dela. Aqui cuidado para não confundir com ela de objeto, que é her também, né? Fica depois do verbo. Esses aqui ficam antes, tá? Possessive adjectives antes do verbo, tá? Igual pronome sujeito. Por exemplo, se eu digo my house, minha casa, né? Esse my tem que vir antes da casa. Agora, se eu dissesse a casa que é minha, the house that is mine, aí eu ia usar o objeto que está aqui ao lado. Aí vem lá no fim da frase, como objeto, né? Mas vamos voltar para cá, terminar de ler aqui os pronomes. Então, depois do her, você tem its, que felizmente só possui o possessive adjective, não tem, aqui ao lado, ó, no possessive pronoun, ele não tem um possessivo, né, para trabalhar no lugar dele. Aí você tem os plurais, então, ó, our, nosso, your, vosso, o seu, né, no caso plural, de vocês, e their, deles ou delas, né? Todos esses usando esse mesmo esquema de estar antes do verbo, certo? Ao lado você tem, então, os possessive pronouns, os que vão vir lá para o fim. Você diga, um amigo meu, a friend of mine. O primeiro aqui é mine, lá no final. Yours, the house of yours, a sua casa. Né? Em vez de dizer your house, the house of yours. É a mesma coisa. Your house, a sua casa. The house of yours, a sua casa. Só que num você está usando o possessive adjective, quando eu digo your house, que a casa é sua, your vem antes, e depois você está usando o possessive pronoun, the house of yours, depois, né, da casa. Então vamos lá. His, igualzinho, né, não muda, o adjective e o possessive pronoun são o mesmo. O her aqui muda, vira hers. É muito comum você ver esse his e hers, pode até ser uma coisa um pouco engraçada, talvez, nas portas de banheiros. Em filmes, em séries, você vê assim, tem uma porta do banheiro masculino, aí tem lá his, que é o dele. E no banheiro feminino tem o hers, que é o dela, certo? Então fica bem claro, o banheiro, qual é o masculino? É o que tem o his, qual é o que tem o feminino? É o que tem o hers. Né? Depois você tem, já no plural, né, já que não tem um para o its. Você tem o ours, né? A friend of ours, um amigo nosso. Né? Our friend, nosso amigo. Friend of ours, um amigo nosso. Por último, quase por último, yours, né? Para dizer que uma coisa é sua. Né? The dog of yours, né? O cachorro de vocês. E por último, então, theirs, né? Por exemplo, a casa deles, né? The house is theirs, né? A casa é deles. Observações. Para o uso dos possessive adjectives e possessive pronouns, né?
A mesma coisa então do outro. Ó. Uns vão ser utilizados antes, outros serão utilizados depois. Tudo que a gente já viu aqui, né? Aí aqui ele dá alguns exemplos. Ó. The book is mine. O livro é meu, né? Eu posso dizer, this is my book. Esse é o meu livro. Ou então, this book is mine. Esse livro é meu. É a mesma coisa, tem o mesmo sentido, só que são duas formas diferentes de dizer a mesma coisa, né? Assim como no português acontece no inglês. Outro aqui, ó. The pencil is yours. O lápis é seu. Eu posso dizer, that is your pencil. Aquele lápis é seu. Ou então, como ele colocou aqui, ó, the pencil is yours. O lápis é seu. Qual é a diferença? Vir antes ou vir depois, né? The house is his. A casa é dele. Eu posso dizer, that is his house. Aquela é a casa dele. Ou então, the house is his. A casa é dele. Mesmo sentido. Só muda a forma de escrever. O que mais? The paper is hers. O papel é dela. The bikes are ours. As bicicletas são nossas. Ou aquelas são nossas bicicletas. Those are our bikes. Seria o our sem o S. Né? These oranges are yours. Essas laranjas são suas. The birds are theirs. Os passarinhos são deles. Certo? Então, tem que lembrar quais vêm antes, quais vêm depois. Tá? Ok, minha gente? Então é isso. Goodbye.